para a portaria remota, a LGPD é importante, é fundamental e, sem dúvida, vai trazer mais segurança para o nosso usuário de uma forma geral ali na ponta. Mas, só para a gente entender um pouquinho aí, doutor, sobre a lei. O que ela prevê, então, com relação a dado sensível, quem tem autoridade, quem não tem autoridade, como o dado pode ser manuseado, quem tem que autorizar o manuseio do dado ou não? Como é que funciona aí de uma forma geral as entrelinhas da lei, as obrigações que as empresas precisam adotar? Bom, a legislação, ela visa, é evidente que o principal espírito da lei, ou seja, a interpretação que você consegue depreender, extrair da lei, é que ela está preocupada mais com o abuso de dados para vantagens econômicas e que gere um prejuízo para a privacidade das pessoas, incômodo, etc. Então, eu tenho lá alguns princípios que norteiam como você deve olhar os dados e dos quais eu destaco alguns que vão gerar maior discussão. O princípio da finalidade. Para que eu preciso de determinado dado? Eu sou uma empresa de portaria remota, cuido do controle de acesso de um condomínio para finalidade segurança. Então, eu tenho, para atender essa finalidade, qual a necessidade, por exemplo, de saber a opção religiosa, as crenças de determinada pessoa. Por exemplo, eu não tenho essa necessidade. Então, eu tenho que me pautar nos dados estritamente o mínimo necessário para que eu possa cumprir o contrato. Eu, como empresa de portaria remota, que estou buscando a conformidade da lei, com a lei, em relação ao meu negócio, o B2C, o serviço que eu presto para o consumidor final, eu tenho que só obter os dados que são estritamente necessários. Só que no caso da segurança eletrônica, a gente tem uma particularidade, né, Walter? Que, primeiro, por sermos de segurança, algumas cautelas no que diz respeito ao tratamento de dados e a própria segurança da informação já nasceu com a segurança eletrônica. Então, digamos que a conformidade com a lei será mais tranquila para as empresas que já adotam protocolos de segurança, o que não significa que elas vão poder relaxar em relação aos comandos da lei. E aí eu te dei um exemplo da empresa de portaria remota em relação ao cliente final, ao condomínio. Mas eu tenho que, nesse exemplo, empresa, sou o controlador dos dados. Sou eu que mando prender ou mando soltar, respondendo parte da sua pergunta. Quem é o ator? Eu tenho um ator na lei que é o controlador dos dados. Quem é o controlador? O responsável pelas informações, aquele cara que tem o crédito, a confiança para tratar determinados dados do cliente. Por quê? A minha portaria é uma grande empresa que tem outras parceiras, outros CNPJs e etc. Ela compartilha dados com outras pessoas. É uma grande companhia, mas que tem várias outras pessoas, cada uma tem a sua independência jurídica, portanto, cada uma tem a sua responsabilidade, então eu compartilho esses dados. Essas pessoas com quem você compartilha os dados do seu cliente direto são, eventualmente, operadores dos dados. Por exemplo, se você contrata um instalador da portaria, você contratou um serviço para instalar a portaria, engenheiro, técnicos, etc., e terceiriza esse trabalho. Esse cara, eventualmente, ele vai ter acesso a dados do contrato, dados pessoais desse seu cliente, e ele vai desenvolver a atividade dele na qualidade de operador dos dados. O que isso significa? Se houver um vazamento de dados, se tiver algum contratempo, quem responderá perante o consumidor final não será ele, será você. Então, você tem que tomar algumas cautelas para garantir que o seu parceiro também se cerque das cautelas necessárias para se manter em conformidade com a lei. Agora, vamos pegar um outro exemplo de portaria remota para, então, a gente chegar em condomínio. A minha portaria, ela contrata porteiros, né? Ela ajuda a empresa, algumas pessoas a se atualizarem, né, Walter? A se reciclarem no mercado de trabalho, contrata técnicos, monitoradores, etc. Então, ela também tem uma responsabilidade com os dados dos seus colaboradores. Eu também tenho que tratar os dados dessas pessoas físicas, como elas também têm que tomar cuidado com os dados da diretoria, são todas pessoas físicas. Eu vou citar um exemplo. A Amazon demitiu um grupo recentemente, quer dizer, não é tão recente assim, ela demitiu um grupo de colaboradores porque eles transferiram dados de clientes, dados pessoais, para empresas parceiras.
Pô, mas espera aí, eles transferiram para empresas parceiros, qual é o problema? O problema é que a Amazon tinha uma política de privacidade clara, escrita, proibindo essa conduta. Então perceba que se eu olhar até a vírgula, transferiu dados pessoais para parceiros. Até aí eu não tenho problema, mas no caso da Amazon ela tinha uma política que proibia, e uma política muito adequada, porque isso é para diminuir o tráfego de dados e, por consequência, a vulnerabilidade, porque aí você está mais sujeito a contratempos. Então, dando um panorama geral das empresas de segurança eletrônica vertical portaria remota. O que a empresa tem que fazer? Primeiro, uma recomendação que a gente tem compartilhado e várias outras pessoas que tratam do assunto. Cria um grupo de trabalho, um comitê, dependendo do porte, vai ser um comitê ou vai ser um grupo pequeno. Muitas empresas são pequenas, então vai ser de 2, 3 pessoas que vão estudar lá as vulnerabilidades da empresa, vão mapear as informações, vão refinar o próprio entendimento sobre os serviços que elas oferecem e se esses serviços eles estão muito distantes da lei, no que diz respeito a acesso de informações, no que diz respeito a controles preventivos, sistemas de segurança na nuvem, por exemplo, e também a parte documental. Como que estão meus contratos? Eu tenho lá uma cláusula que não é um coringa, aí eu entro num outro aspecto importante. Além dos princípios que eu comentei, eu tenho as bases legais para ter acesso ao dado e tratá-los. Quais são essas bases? Podem ser várias, mas não é coringa. Então não adianta você, por exemplo, consentimento, que eu acredito que a nossa audiência aqui já ouviu falar, é só pegar o consentimento da pessoa que eu posso fazer o que eu quiser com o dado. Não, não pode, porque eu preciso deixar claro para qual finalidade eu estou acessando aquele dado. Alguns dados, algumas informações, eu dependo do consentimento inequívoco, livre, sem nenhum vício da vontade, diferentemente de ser expresso, como algumas pessoas têm dito aí equivocadamente. Ele tem que ser inequívoco. Te dei o meu cartão de visita. Você entrou em contato comigo. Pô, eu te dei, é até inequívoco que eu estou compartilhando o meu dado com você e que eu espero o seu contato. E aí, dentre as bases que estão na lei, que é dever legal, políticas públicas, questões de saúde, eu tenho também o legítimo interesse. E aí as empresas de portaria remota estão com algumas dúvidas a respeito disso, porque elas pensam o seguinte, espera aí, eu contratei com um condomínio o serviço de portaria remota. Então, o contrato prevê que eu vou oferecer um serviço de controle de acesso que consiste na captação de dados de pessoas, inclusive dados sensíveis, através de sistemas biométricos. Eu vou deixar minha digital, reconhecimento facial, enfim. Então, como que eu faço? Eu posso ter acesso ao dado do condômino? Essa é uma questão bem interessante que a resposta é a clássica do advogado. Que você vai ficar bravo, Walter. Depende. Depende da finalidade, do caso concreto, mas eu quero trazer um caso concreto aqui para a gente dividir, para a gente pensar juntos. A minha portaria trabalha para o condomínio ABC. E esse condomínio, ele prevê lá, entrou a lei em vigor e eu preciso captar esses dados. Qual que é a nossa recomendação para a empresa de portaria remota? Primeiro, que deixe claro a sua política de privacidade para o seu cliente. Você tem que ter essa política muito clara, como determina a lei, e isso envolve, inclusive, trabalhar a cultura dentro da sua empresa, desde o CEO até a ponta. Todos têm que saber como que das políticas, do tratamento preventivo e reativo se acontecer algum sinistro de vazamento de dados. Definir essa política, deixei claro para o meu cliente e recomende, inclusive eu tenho recomendado para os condomínios, que tratem dessa questão no âmbito que isso já acontece, né, Walter? Tratem da questão no âmbito da Assembleia Geral. Quando o condomínio decide contratar a portaria remota, dada algumas polêmicas que existem a respeito disso, né, muitos vão discutir na Assembleia, e a Assembleia delibera. Precisamos otimizar recursos, precisamos ampliar a segurança, então vamos contratar a portaria remota. Definiu isso, é inerente para algumas empresas já estão buscando consentimento dos condôminos para poder operar em seu trabalho. Porém, eu diria que o consentimento está mais ligado para outras atividades, valor agregado que você queira incorporar no serviço, queira fazer uma publicidade do seu serviço, etc. Porque, do contrário, você tem um legítimo interesse em tratar os dados, em acessar os dados pessoais dos condôminos para preservar a segurança deles próprios. Então, em tese, você não precisaria do consentimento para cumprir o contrato. Só que a base legal
junto ao condomínio, que é uma PJ, é o contrato, mas junto ao morador, que é uma pessoa física, natural, protegida pela lei, a base legal é o legítimo interesse, que é uma questão que vai gerar muita polêmica. O legítimo interesse, ele depende muito de interpretação do judiciário, por exemplo, vai depender. Mas o legítimo interesse, ele está ligado na órbita do contrato. Traduzindo em simples palavras, as situações em que a natureza do relacionamento demanda que eu haja dessa forma sem necessidade de uma ação mais intimista, como buscar o consentimento, sob pena até de inviabilizar a operação. Agora, se eu quero ir além da segurança, que é o papel final da sua empresa, aí eu vou ter que tomar outras cautelas e buscar outras bases legais, como o consentimento. Por isso, o depende.